Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Nunes, professora de redação, e hoje então nós vamos começar mais uma aula nossa de redação Enem. Antes da gente começar a nossa aula, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem e não se esquecerem de se inscreverem no canal e ativarem o sininho para que vocês possam receber os conteúdos diários do Enem 360. Bom, vamos então para a nossa aula de hoje. O nosso tema inédito de hoje vai falar sobre a questão dos desafios da educação à distância no Brasil. Um tema super atual, inclusive porque estamos vivendo isso, né? Essa questão da educação à distância e de todas as transformações que ela trouxe em função desse cenário de pandemia. Só que eu gostaria de lembrar que quando a gente fala de um tema como esse, é importante que a gente não necessariamente pense que devemos estar associados ou devemos fazer referência à situação pandêmica. Não necessariamente. A gente pode fazer um recorte mais geral e usar, obviamente, a situação da pandemia. Não é uma obrigatoriedade, né? A gente está falando de uma situação de ensino à distância que passou a ser uma realidade nossa, brasileira, né, no caso, e que nos trouxe alguns desafios e que traria desafios de qualquer maneira quando toda vez que a gente tem uma mudança. Então, candidato, presta atenção, não se sinta obrigado a falar necessariamente da pandemia, a não ser que, no caso de um tema desse cair na prova, os textos da coletânea estejam se encaminhando para essa ideia da pandemia, tá? Não sendo dessa forma, você pode abrir o seu leque de trabalho, de observações, de repertórios, para que você torne o seu texto o mais interessante possível e claro, antes de qualquer coisa, dentro do tema. Bom, vamos lá. Analisando a proposta, né, os desafios da educação à distância no Brasil, eu queria chamar atenção para uma palavra-chave do texto, da frase tema, que é a palavra desafios, né, que ela vem aparecendo aí em uma série de propostas, e eu queria chamar a atenção para essa expressão-chave, que é ensino à distância. Então, são dois componentes de que eu não posso me esquecer na hora de construir a minha tese, é fundamental. Bom, com relação à contextualização geográfica, a gente já sabe, o Enem ele tem essa característica, né, do recorte geográfico Brasil, então, só para a gente não perder o hábito e chamar sempre a atenção do candidato para essa questão. Bom, problematizando, né, eu trouxe algumas questões que podem ser levantadas no momento em que nós abrimos a prova e damos de cara com um tema desse. Então, vamos lá. Como pensar a educação à distância, em um país com tanta desigualdade socioeconômica? Como preparar professores e alunos para essa forma de ensino e aprendizado repleta de inovações? Os estudantes têm acesso à internet em casa? Há disponibilidade de computadores ou celulares nas casas dos estudantes? Como será realizada a capacitação de profissionais da área de educação em termos de metodologia, tecnologias e qualidade de ensino? Existem projetos de pesquisas na área de aprendizagens virtuais? Então, gente, são questionamentos, são reflexões que nós, quando formos fazer um tema, né, que você, candidato, ao abrir a prova e observar um tema desse, você deve pensar sobre, para você poder começar a organizar, ainda que mentalmente, a sua estrutura textual. Bom, seguindo essa ideia de reflexões, eu queria trazer algumas informações sobre o tema proposto, tá?
Eu tirei de um site, no final vou fazer referência ao site, vou sugerir outros sites que são importantes ou que têm coisas interessantes que vocês, como candidatos, se quiserem dar uma pesquisada, aprofundar os conhecimentos e, obviamente, gente, buscar informações mais aprofundadas sobre o assunto. Bom, em relação a aspectos socioeconômicos, eu estou fazendo uma relação com aquela problematização que nós levantamos há pouco tempo. Olha que interessante, o Brasil é um país desigual em vários aspectos e isso impacta diretamente na educação, ficando ainda mais sério quando falamos em EAD, que é a educação à distância, né? Como esta modalidade de estudo exige uma autonomia e organização do estudante, a falta de base educacional e o nível socioeconômico impactam diretamente no aproveitamento dos conteúdos oferecidos via plataformas digitais. Ou seja, gente, aqui a gente tem uma realidade socioeconômica a ser pensada, a ser analisada e que tem tudo a ver com a nossa proposta de redação. Olha um outro fragmento em relação aos aspectos socioeconômicos. Além disso, em maio de 2020, o ano que nós estamos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, divulgou pesquisa que mostra que 4,8 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa no Brasil. Isso vai fazer muita diferença quando se trata de ensino à distância. Superar esses desafios exige estratégias da escola e a capacitação dos professores para entender como o atendimento pedagógico pode suprir essas diferenças. Então, são aspectos econômicos, socioeconômicos, né, econômicos sociais, que devem ser pensados, devem ser levados em consideração quando o assunto é a questão dos desafios para a educação à distância no Brasil. Seguindo nessa questão dos aspectos que devem ser pensados e refletidos, eu trouxe também a questão dos aspectos tecnológicos e da capacitação profissional, que é um outro ponto muito importante e que pode servir de argumento dentro dessa proposta de redação. Depende da tese que você propuser, depende do encaminhamento dos argumentos, depende da coletânea de textos que o Enem apresentar para você, isso é muito importante. Vamos lá, o EAD exige muitas vezes competências e recursos tecnológicos específicos para o estabelecimento de metodologias eficientes que respondam às demandas dos alunos e do mercado de trabalho. Olha a outra. Apesar das dificuldades, professores e equipes pedagógicas estão trabalhando muito e buscando uma adequação rápida às demandas dos alunos em todos os níveis. A gente está falando de fragmentos que foram retirados, vocês vão ver depois, que eu vou sinalizar a fonte, claro, de um texto escrito 2020. Então, está se falando da situação da atual conjuntura, né, do Brasil contemporâneo. E buscando uma adequação rápida, às demandas, né, dos alunos. É necessário que as instituições de ensino capacitem seus professores para operar as ferramentas tecnológicas para que elas se tornem aliadas e não um obstáculo no processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito interessante, isso é muito importante porque, no caso específico da pandemia, houve uma necessidade da noite para o dia de se aprender. Né? Da noite para o dia, os professores e os alunos passaram a ter que conhecer ferramentas e utilizá-las com total intimidade, no sentido de ser, né, já que se tornaram a única forma de o ensino permanecer sendo desenvolvido, sendo trabalhado. E isso tem sido um grande desafio, tanto para professores, alunos, orientadores pedagógicos e toda a equipe de uma escola e os grupos, né, ligados, todo mundo que está ligado à escola de um modo geral, está sendo um desafio para todo mundo. E essa necessidade da capacitação em função disso tudo, e em função do próprio crescimento do ensino à distância, é uma necessidade fundamental que se deve pensar
para que haja sucesso real nesse ensino à distância? Bom, aspectos relacionados à pesquisa científica, porque a gente tem que pensar sempre na questão da pesquisa, do que se conhece, do que se sabe a respeito dessas modalidades, no caso dessa modalidade. Um problema também encontrado no ensino tradicional é a deficiência de investimentos em pesquisas de cunho científico sobre o processo de ensino-aprendizagem. A carência é sentida, inclusive, nas práticas de aprendizagens virtuais, caracterizando dificuldades para que a modalidade se estabeleça com credibilidade no país. Então, gente, é importante que, segundo o fragmento, segundo o texto que está aí na referência, né, www.genera.com, e aí tem todas as especificações. É muito importante que haja investimento na pesquisa, num trabalho aprofundado em relação a essa prática de ensino, essas práticas de ensino virtuais, porque se vai se tornar, ou está se tornando uma realidade no Brasil, nós precisamos estar preparados para ela. Nós, educadores, professores e os alunos também, porque deve haver uma organização que dê condição para que todos os componentes que transitam, que pertencem ao universo escolar, estejam aptos e preparados para trabalhar com essa nova realidade, no caso do ensino à distância. Bom, seguem aí também sugestões de leituras para ampliação de repertório, e aí é muito interessante que vocês acessem esses sites. E, gente, não são os sites únicos e exclusivos que existem sobre isso. São sugestões, até em função do que a gente apresentou, do que eu apresentei aqui para vocês. Então, em função das ideias, das problematizações, das sugestões, dos fragmentos retirados como repertórios, eu selecionei esses sites de referência, só que eles estão longe de serem os únicos, né? A questão da sua pesquisa, da sua ampliação de repertório, do seu aprofundamento de conteúdo é fundamental. Eu falo isso, acho que em quase todos os vídeos, né? Às vezes me sinto até meio repetitiva, mas é justamente para você não perder de vista que o nosso objetivo aqui não é fazer com que você decore repertórios. Isso não é não é a nossa forma de ensinar, não é assim que a gente entende a educação. Você decora repertório e às vezes decora fragmentos de coisas que você sequer leu, de que você nunca viu na vida. Não é a nossa proposta. A nossa proposta é que você busque conhecer, aprofundar conhecimentos, busque o estudo, a pesquisa, o aprofundamento de ideias e se torne um aluno, ou melhor, um candidato independente, no sentido de não estar associado a uma pessoa que reproduz conteúdo simplesmente, e sim um candidato que é capaz de pensar, é capaz de chegar às próprias conclusões, é capaz de refletir e é capaz de chegar à nota 1000. Então, pessoal, vamos rumo ao 1000. Nos vemos na aula que vem e antes de eu terminar o vídeo, eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês curtirem, vocês comentarem, compartilharem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal Enem 360 e ativarem o sininho para receberem sempre conteúdos atualizados e conteúdos diários do canal. Nos vemos semana que vem.